Boa tarde a todos. Estou aqui hoje na nossa live de quinta-feira, a nossa live rotineira, né, de todas as quintas ao meio-dia. Porém, hoje eu estou sem a ajuda aqui do companheiro Matheus, que está em férias, né, merecidas férias, de final de ano. Mas eu compareci justamente para não quebrar aquela rotina diária que aquela rotina semanal que a gente se propôs junto aos nossos clientes, a quem acompanha os nossos vídeos. Então eu vim aqui hoje simplesmente para responder algumas perguntas no ar que nós tivemos dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos clientes, e que eu acho que é de interesse de todo mundo. Então, a minha live hoje vai se prestar em responder perguntas aleatórias que foram enviadas aqui para nosso canal. Então, primeiramente, temos um companheiro que perguntou sobre o MEI, né, que nós já fizemos lives anteriores sobre o MEI, e ele nos perguntou se existe, qual a idade mínima para que o prestador de serviço, o autônomo, possa se inscrever no MEI. Então, via de regra, a resposta é que a idade mínima é 18 anos. Né? Então, aquele profissional que já iniciou a sua carreira lá como autônomo ou já iniciando no comércio, na pequena indústria, né, na prestação de serviço a terceiros, ele tendo 18 anos, ele pode sem problema se inscrever no MEI. Entretanto, é admitido que também se inscrevam no MEI pessoas de 16 e 17 anos, desde que emancipados. Né? A emancipação se dá através de uma escritura pública em cartório, mas tendo 16 ou 17 anos também você pode se inscrever no MEI. Naturalmente, você tem que assinar aquela declaração de capacidade sob as penas da lei, que foi emancipado e tudo mais. Ele vai lá no canal, vamos dizer assim, ele vai no portal do empreendedor e se inscreve. Então, a primeira pergunta, e cuja resposta é sim, pode se inscrever no MEI as pessoas que tenham 16 e 17 anos, porém emancipados, e 18 anos. Outra pergunta do MEI em decorrência que foi feita por um dos, me parece, dos transportadores de cargas, é com relação ao MEI caminhoneiro, que foi criado agora recentemente, e que gera, às vezes, muitas dúvidas. Lembrando que o MEI, o faturamento até agora, se não nada mudar, é 81 mil ano. E, geralmente, esse valor ele pode ser alterado, né, a cada ano, geralmente pode acontecer, mas existe um projeto de lei paralelo aí que está tentando mudar a razão das coisas. Então, o MEI comum, aquele para o prestador de serviço, para o comércio, o faturamento não pode ultrapassar 81 mil ano. E a prestação mensal, através do DAS-MEI, é em torno de R$ 60,60, sendo 5% do salário mínimo em média. Né? Nós já falamos sobre isso em lives anteriores. Agora, com relação ao MEI caminhoneiro, o faturamento já se estende a R$ 251.600 ano. Né? Então, o transportador autônomo que desejar se inscrever no MEI, ele pode faturar até R$ 251.600, que ele estará dentro do parâmetro legal. A prestação mensal eleva um pouquinho, que vai ser em torno de R$ 151,44, que corresponde a 12% do salário mínimo a título de INSS, R$ 1,00 para ICMS e R$ 5,00 para ISS. Isso de acordo com a Lei Complementar 188, de 2021. Porém, o transportador inscrito no MEI, que iniciou suas atividades depois de 31 de março, tem que se preocupar, porque o faturamento já não passa a ser de 251 mil, como eu disse, e sim proporcional. Então, ele tem que
se ele se inscreveu, por exemplo, em abril de 2022, ele pega o valor de 20.966,57, multiplica pela quantidade de meses que faltam. Então, essa é a média limite dele de faturamento. Porém, quem se inscreveu excepcionalmente em 2022, antes de março, fica respeitado o limite máximo de 251.600. Lembrando que o MEI transportador, ele não pode ter outra atividade no MEI. O MEI caminhoneiro, minto. Porque aí ele não vai ser respeitado o seu faturamento limite de 251. Né? Então, as atividades que devem ser compreendidas é aquela da tabela B, né? Da legislação do MEI. Então, é muito importante você se ater a esse detalhe. Se você se inscreveu depois de março, existe a proporcionalidade. E se inscreveu antes, é 251.600, que é o limite do MEI para o transportador, para o MEI caminhoneiro. Outra pergunta importante agora é com relação a imposto de renda. Eu disse para vocês, gente, que eu fiz questão de buscar algumas perguntas de temas aleatórios, porque a nossa live de hoje ela é rápida, né? Então eu não queria passar de liso, eu não estabeleci um tema específico, justamente por causa da rapidez hoje que nós vamos estar conversando aqui. Então, uma pessoa, me parece que é do sul de Minas, nos indagou sobre regime de casamento para a declaração do imposto de renda, no caso, na aba da declaração de imposto de renda de bens e direitos. Ele me perguntou, ele fez uma pergunta até um pouco complexa, quais são os regimes de casamento? Naturalmente, os regimes de casamento é um tema muito vasto, e isso é matéria de direito. O ideal seria um advogado da área vir aqui e dar uma explicação mais concernente, mais adequada para que as pessoas entendam. Mas eu vou tentar dialogar com vocês aqui, principalmente para esse nosso amigo que fez a pergunta, a relação do regime de casamento com a declaração de bens do imposto de renda. Então, via de regra, os regimes de casamento são estabelecidos pelo Código Civil, né? O Código Civil que determina aí quais as formas que legitima a união. Então, nós temos a comunhão parcial de bens, nós temos o regime, né, da comunhão parcial de bens, a comunhão universal, temos também um regime de participação final nos aquestos. Esse regime é meio atípico, porque ele não é muito comum, não é? Porque, na verdade, há de se fazer um pacto, nesse caso da participação final dos aquestos, há de fazer um pacto antinupcial, através de escritura pública, de registro no registro de imóvel, para estabelecer as normas e os procedimentos que vão ser adotados pelo casal nesse regime de participação final dos aquestos. Então, eu vou só citar aqui, mas não vou estabelecer foco nele, porque não é comum. E o outro regime é a separação total de bens, né? Então, para efeito da declaração de imposto de renda, o que é o regime parcial de bens? O regime de comunhão parcial de bens é aquele em que todos os bens adquiridos após o casamento, ele é um bem comum do casal. Então, na declaração de imposto de renda, eu normalmente, para facilitar, inclusive, o levantamento e a apuração da variação patrimonial, nós escolhemos sempre um dos cônjuges para declarar os bens comuns, né? Eu posso declarar tanto na do marido como na da mulher, independentemente se o bem está em nome de um ou de outro. Exemplo, vamos dizer que depois do casamento, a mulher adquire um carro. Como é após o casamento, o carro é comum do casal. Mas eu posso declarar o carro na declaração do marido, porque como são bens comuns, independentemente de estar em nome dela ou não, eu declaro em um deles. Eu posso declarar na mulher
como do marido. Isso não acontece com os rendimentos. Vamos dizer que existe um bem que, numa comunhão parcial de bens, são aqueles adquiridos após o casamento. Todos os bens adquiridos antes do casamento, como é comunhão parcial do bem, é o bem exclusivo daquele que o adquiriu através de compra ou por herança. Então, esse bem ele tem que ser declarado na declaração do proprietário real, né? E os rendimentos daquele bem têm que ser destinados para a declaração daquela pessoa que é detentora do bem. Então, em suma, a declaração do imposto de renda para os bens oriundos do regime de comunhão parcial de bens seria esta. Todos os bens comuns do casal, que são aqueles adquiridos após o casamento, serão declarados na declaração de um dos cônjuges. E os bens de raiz, chamados bens de raiz, aqueles bens que, ao casar-se, ele já vem de propriedade de um dos cônjuges, vai permanecer na declaração de um dos cônjuges. A comunhão universal de bens já é um pouco diferente para efeito da declaração do imposto de renda. Se é comunhão universal de bens, todos os bens passaram a ser comuns. Então, na declaração de imposto, da declaração de bens, será declarado na declaração de um dos cônjuges. Existe também a separação total de bens. Estes bens serão declarados na declaração do imposto de renda baseado na propriedade de cada um, que é a separação total de bens, né? Então será declarado na declaração de quem é o proprietário. Eu queria só citar um detalhe importante sobre essa questão de declaração de bens, que também foi objeto de pergunta. Nós batemos sempre na tecla, na declaração de bens, que ela é um dos fatos mais importantes para se apurar a variação patrimonial. O que é a variação patrimonial? Na declaração de imposto de renda, na última folha, o governo federal informa quais foram seus bens e direitos do ano anterior e quais os bens e direitos estão agora somados no ano em curso da declaração. Então, se você declara corretamente os seus bens na declaração de bens, eu não vou ter muita dificuldade, ao exemplo que eu dei anteriormente. Os bens comuns do casal vai declarar num dos cônjuges, só que a declaração de bens da esposa, ela interfere também na variação patrimonial. Os rendimentos da esposa, ela contribui. Se aumentou o patrimônio, no caso do regime de comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens, ela influi substancialmente, razão pela qual é muito importante que esses dados sejam bem apostos na declaração de bens. Então, na variação patrimonial, você veja bem, você tinha um valor somado de bens no seu patrimônio que geravam, vamos dizer assim, R$1 milhão no ano de 2020. Já em 2021, esses bens se avolumaram. Eles passaram a ser de 1,5 milhão. Então, qual seria o cálculo da variação patrimonial? Nós teríamos que ver qual foi o rendimento obtido para justificar esse aumento de patrimônio. Outro detalhe importante, quando eu falo em bens móveis, falo em bens imóveis, falo também em contas bancárias, em consórcio, todas as aplicações financeiras, todos esses valores no regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens são bens comuns. Então, volto a dizer, eles são declarados da declaração de um dos cônjuges e eles influem fundamentalmente na apuração do ganho de capital, da variação patrimonial. Eu citei ganho de capital que um dos nossos colegas e amigos nos perguntou sobre a questão do ganho de capital. Como é calculado? Isso também nós já vimos nas declarações anteriores. O ganho de capital, no caso da pessoa física, ele é
calculado quando há a alienação desse bem. Você adquiriu um lote de terreno, por exemplo, você vai vender esse terreno no ano que vem, então você vai preencher o GCAP, que é um anexo do ganho de capital, para apurar a diferença entre o valor da venda com o valor da compra. Apurado esse valor, a tributação será de 15% sobre o valor do ganho. Naturalmente, tem o valor mínimo de 35 mil que você é dispensado aí o pagamento desse imposto. Porém, toda a venda de imóvel ou de outros bens móveis, como carro, né, como máquinas, superior a isso, deverá passar pelo crivo do GCAP. Então, vocês têm que ter muita preocupação com isso, principalmente alertando a seus contadores, verificando aquilo que eu disse. O contribuinte, o cliente, ele tem que saber dessas informações, porque ele também tem que ter a noção do que ele está assinando, o que está sendo transmitido, vamos dizer, no caso, para a Receita Federal em seu nome. Voltando à questão da declaração de bens, como eu disse, quando o bem é comum do casal, então declara esse bem na declaração de um dos cônjuges. Porém, o outro cônjuge tem que informar no Código 99 que os bens, né, estão sendo declarados na declaração do outro. É muito importante falar isso também para evitar uma notificação da Receita. Então, o que eu quis dizer sobre a questão do regime de casamento era isto. Naturalmente, é um tema muito complexo, é um tema que talvez nós podemos convidar aqui alguns advogados, parceiros nossos, que poderão dar uma explicação mais real sobre a base e a finalidade da escolha do regime de casamento, que é importante vocês saberem. Mas numa próxima live nós faremos esse convite, porque foi solicitado que esse tema fosse abordado por nós em lives futuras. Então eu vou dizer que nós vamos tentar transmitir para vocês de modo simples como funciona esse mecanismo tão importante na vida das pessoas. Outra pergunta que nós tivemos de um amigo foi com relação aos rendimentos oriundos de distribuição de lucros e dividendos. Então, como eu disse anteriormente, a distribuição de lucros oriundos das empresas, onde vocês fazem parte, são sócios, que o objetivo da empresa, no final, é gerar lucro para os seus sócios. O lucro distribuído para os sócios, ele é isento de tributação na declaração do imposto de renda pessoa física. Então, a resposta é essa. O lucro advindo de distribuição de lucros de empresa, independente do seu valor, ele não tem limite por hora, ele está isento, ele vai entrar na coluna de rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Outra questão importante que sempre me perguntam é se a questão de aluguéis, como funciona a tributação dos aluguéis. Porventura, aquele contribuinte tem imóveis que estão sob locação. Então, os aluguéis funcionam, via de regra, da seguinte forma. Se você recebe aluguel de pessoa física, cuja soma ultrapassa o limite mínimo de isenção, de 2.900 e pouco, né, que é o limite mínimo, você está sujeito ao pagamento da antecipação via carnê-leão. Então, a própria pessoa física deverá calcular o seu DARF, né, e recolher a diferença aplicando esse produto, essa soma dos aluguéis, lá na tabela progressiva do imposto. Se você recebe aluguel de pessoa jurídica, cujo valor ultrapasse o limite mínimo de isenção, aqui já citado, a obrigação de reter na fonte é a empresa, né, a pessoa jurídica que está locando o imóvel. Então, você vai receber o valor do aluguel subtraído da retenção do imposto de renda na fonte. Quando da declaração de ajuste,
que você fará naturalmente, no nosso exemplo, no ano que vem, em 2023, você fará a declaração de imposto de renda de 2022. E essas retenções, tanto do Carnê-Leão como do imposto de renda retido na fonte, serão confrontados com seu imposto a pagar oriundo dos seus rendimentos normais, rendimentos tributáveis normais. Então, o prejuízo não há. O que você faz é uma antecipação compulsória, né, que o governo exige que você faça essa antecipação e faça esse confronto por ocasião da declaração de ajuste, que é a declaração do imposto de renda. Então, gente, são essas perguntas que eu reservei para vocês. Como eu disse anteriormente, hoje eu não tenho um tema específico, porque eu quis mais marcar presença aqui junto a vocês, justamente para não quebrar aquela nossa rotina de estarmos sempre aqui ao meio-dia, todas as quintas-feiras. Então, não foi nada preparado, né, Rodrigo? Nós fizemos uma coisa aqui muito rápida, justamente para não haver para não quebrar essa sequência, exatamente. Então, eu peço desculpa aí por não ter um tema específico, que todas as semanas nós estamos abordando um tema aqui de interesse geral, mas eu quis só marcar a presença, porque eu tô sem um companheiro importante aqui, um interlocutor que conduz as nossas lives com maestria, que é o Matheus, e ele sabe, ele tem o dom mesmo de exprimir as suas ideias aqui, as suas informações com mais clarividência do que eu. E eu quero agora, de pronto, agradecer a todos que vêm nos acompanhando nas nossas lives, né? Vêm através dos nossos posts, dos nossos reels, isso, vem contribuindo aí com a elevação do nosso desenvolvimento, dando até motivação para continuarmos nesse efeito aqui de tentar informar de forma muito simples, né? E muito, vamos dizer assim, não muito profissional, porque nós não somos profissional da área de comunicações, mas a gente tem uma responsabilidade, primeiro com os nossos clientes. A nossa intenção é sempre informar a verdade, né, sem subterfúgio, mas usando assim usando de uma conversa muito informal, para deixar bem claro que nós estamos assim, o nosso interesse é divulgar nas nossas lives, é divulgar a legislação, divulgar os procedimentos, de forma que todo mundo entenda. Então, eu quero agradecer a todos, como disse, e desejando que o ano que vem seja um ano muito melhor que esse ano que passou, que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com honestidade, né, embora com muita abnegação, muito esforço, porque o resultado só advém com esforço mesmo, com a luta. Não há como sobreviver sem a total luta, usar de máximo da inteligência, mas suar muito a camisa para podermos chegar. Também pedir que vocês ativem lá o nosso sininho, se inscrevam no canal do YouTube, para que possamos ter mais pessoas nos assistindo, e aí motiva mais ainda a nossa relação com vocês. E eu quero dizer, para o final, que nós estamos abertos aqui para vocês indicarem qual assunto que desejam que a gente aborde nessas quintas-feiras. Nós teremos o mais prazer em estudar com afinco, né? E tentar transmitir o assunto escolhido da melhor forma, de forma simples, como eu disse, mas de forma clara, para que todos entendam e que não tenham dificuldade no dia a dia. Porque eu sempre digo, o empresário, o prestador de serviço, ele tem que estar ligado, ele tem que estar informado sobre todos os aspectos da legislação, do que pode acontecer, inclusive, muitas vezes, envolve até no levantamento dos seus custos, as informações concretas. Então, eu agradeço, desejo um 2023 excelente, e fiquem com Deus. Um grande abraço.